e vamos falar Do Flávio. Do Ele tá Flávio, falando de outro. que foi lá Lógico. para os Estados Unidos. Aliás, na primavera lá nos Estados Unidos, ele já tinha ido e se reunido com pessoas da Casa Branca, ele, o irmão dele, para falar mal do governo Lula e para dizer, olha, vem cá, tem que transformar essas organizações criminosas do Brasil em organizações terroristas. Por quê? Porque se o governo americano fizer isso, em tese, pelo menos pela lei americana, o senhor Trump pode até, se quiser, fazer uma operação policial ou militar aqui no Brasil, alegando que não, estou combatendo o terror, estou combatendo o terror. Olha, o terror se caracteriza por um empenho em mudar regimes, derrubar governos, etc. e tal. Organização criminosa tipo PCC, Comando Vermelho, não está preocupado em derrubar regime, nem governo, nem coisa nenhuma, só em ganhar dinheiro. Essa já é uma distinção muito clara de uma coisa com a outra. Mas o Flávio foi lá na primavera para pressionar o governo americano. Agora não é só Flávio, não é só Eduardo, é Flávio também. E agora, convidado para esse evento conservador no Texas, ele foi lá e repetiu tudo isso e disse coisas que são inimagináveis em termos de alguém que é candidato a presidente da República do seu país dizer claramente, abertamente, escancaradamente, diante de uma plateia americana. E sabe o que é que isso mereceu de atenção aqui na chamada grande imprensa brasileira? Nada. Claro que noticiaram que ele teve lá no Texas. Noticiaram algumas falas dele, mas não as que comprometem o Flávio mesmo, com uma adesão ampla, geral e restrita aos interesses americanos. É um tiro no pé. O pai dele, aliás, era especialista em dar tiro no pé. Não era tiro no pé dos outros, não. Era tiro no próprio pé. O Bolsonaro fez isso adoidado, e por isso que se arrebentou. E por isso que arrebentou. O filho que mal está começando aí essa corrida pela presidência da República, já faz o mesmo, dá um poderoso tiro no pé. Vejam, a gente tem, por exemplo, Alice, solta aí um dos vídeos do Flávio Bolsonaro diante da plateia conservadora americana. O que é que ele disse? O primeiro, a gente tem dois vídeos, vamos botar o primeiro. Trump 2.0 is being much better than Trump 1.0, right? Well, Bolsonaro 2.0 will also be much better, thanks to the experience gained during my father's presidency. But America will also have its ally back. Brazil and America were made for each other. We share the same Judeo-Christian values, and we have what the order needs. America needs secure supply chains for critical materials, a reliable partner in the hemisphere, and a massive market for American goods and services. Ele foi lá dar o Brasil de graça, subordinado aos interesses americanos, desde que ele se eleja. Eu acho que nem o pai dele, em nenhum momento de nenhuma de suas viagens aos Estados Unidos, foi tão explícito nessa serventia, nessa submissão aos interesses, Bolsonaro aos fazendo interesses de outro justiça, país. fazendo justiça ao Bolsonaro, que também é outro que se submete Você ao vai fazer vexame desse justiça, tipo. Bolso? Peraí, O Bolsonaro, ele quando encontrou peraí, um momento. Isso é um decretou momento a I9. histórico. Peraí, isso é um momento histórico nesse programa. Guga vai fazer justiça a Jair Bolsonaro. Eu não sei nem o que é. Pode falar, pode falar. Agora Faça. Fazendo justiça a Bolsonaro, foi assim que você começou. Fazendo justiça ao Bolsonaro, ele consegue ser mais pelego que o próprio filho.
Então é isso, tá? A justiça. Ele consegue ser mais subserviente aos Estados Unidos até do que o Flávio. Flávio realmente pagou um micão aí, vexame, se entregando, sendo um entreguista, dando o Brasil em troca de apoio político do Trump. O Bolsonaro fez o mesmo, só que sem estar num púlpito, sem estar todo mundo gravando. Ele já chegou ali no ouvidinho do, de pessoas do governo Biden e do governo Trump, e do governo Biden também, e já também propôs entregar o Brasil em troca de apoio político. Agora, o Bolsonaro, você não pode esquecer, Ricardo Noblar, que o Bolsonaro, quando estava naquele evento da ONU, o Trump passa por ele e ele grita pro Trump, I love you, Trump. E o Trump ignora o Bolsonaro, enquanto ele grita que ama o Trump. Então, assim, esse vexame, eu acho que nem o Flávio vai pagar um dia, de chamar, de Pois falar eu que ama acho, o Trump. pois eu acho o contrário. Sabe por quê, Guga? Eu vou te dizer. Porque o Jair Messias Bolsonaro, ele disse isso, I love you, porque ele não sabe falar inglês mais do que isso aí, do que essa frase aí que ele aprendeu. E claro, queria fazer um agrado no Trump. Mas, quando o Jair Messias Bolsonaro oferece, numa reunião com o então presidente Joe Biden, na Califórnia, no encontro sobre democracia, ele pede uma audiência reservada com o Biden e oferece se curvar aos interesses americanos. Diz: olha, se eu me reeleger, eu vou continuar afinadíssimo com os interesses americanos. Lula não, Lula vai ser uma complicação. Mas aquilo foi numa conversa reservada que vazou. E vazou pela Casa Branca. O Jair Bolsonaro não disse isso de público. O Flávio diz. Diz, é gravado, e ele sabe que estava sendo gravado e que isso seria reproduzido aqui no Brasil. Então, o Flávio, digamos assim, ele é muito mais burro do que o pai. Desculpe dizer isso, mas ele é muito mais burro do que o pai. Então ele vai lá de peito aberto e assume publicamente o compromisso de: se eu me eleger, aí vocês vão ver. Então, terras raras, que o Brasil tem muito, vocês vão precisar das coisas, as coisas vão ser E dadas. ataca a Olha, China não ainda, tem né? problema. Então, E atacou a entendeu? China, nosso maior parceiro Ataca a comercial. China, que é o maior parceiro. É o cara, O ele é muito amador. Mas o o Bolsonaro pai, também atacava a China quando fazia discurso não, o sobre pai dele sede. fez alguns discursos, sim, Não atacando a é, é China, parecido mas nunca ousou chegar a esse ponto de de ir gravando, lá, não. não, de ir lá publicamente se expor desse jeito. Foi Quer dizer, patético. primeiro o cara vai lá na Primavera, nos Estados Unidos, e dá um monte de documento, olha aqui, não sei o quê, veja como é que são as coisas. Eu me lembro que o Jair Bolsonaro se reuniu uma vez com o chefe da CIA, Serviço Secreto Americano, que sempre está envolvido em tentativas de golpe de Estado e mil coisas, deposições de presidente, mudança de regime, o diabo. Mas ele teve lá uma conversa reservada com a CIA. Não se sabe de outro presidente brasileiro do período democrático que tenha feito uma coisa dessa. O Flávio não. O Flávio não precisa nem se reunir com a CIA. Ele se reúne lá na Casa Branca com aqueles bolsonaristas que tem na Casa Branca Que também, horror. Que gente entendeu? medíocre. E aí, e promete tudo isso, olha, por favor, me ajudem, me Que gente elejam, que é medíocre. isso que ele diz com outras Esse cara quer ser palavras, presidente do não Brasil, é? um E, sujeito e, e ainda chega fraco. lá com o discurso antigo de que, olha, o Brasil não é democrático. Não, não é. Ele diz isso. Um dia desse saiu um estudo internacional de uma universidade em Gothenburg, que eu acho que é Suécia É ou esse Suíça, estudo que você vai se referir que que coloca o mostra que Brasil à frente O Brasil hoje está na frente dos Estados Unidos em matéria de de democracia. democracia. O Brasil, esse ranking da E democracia, ele gente, chega não lá é. com não, nós não temos democracia. Nós não temos democracia. Esse ranking da Rapaz, democracia é um ranking seríssimo. Ele serve de base para sociólogo, para cientista político do mundo inteiro estudar como está a democracia, como está a política. Não é
um meme, não é uma bobagem, não é um estudinho qualquer, não. Esse estudo realmente é referência mundial. É um estudo que ele congrega uma série de dados com participação de diversos pesquisadores, é uma coisa assim gigantesca. E esse estudo, esse ranking da democracia coloca o Brasil à frente hoje dos Estados Unidos. Aí esse sujeito vai lá num país que hoje, segundo esse ranking, está atrás da gente, para dizer que falta democracia aqui. Na verdade, está faltando democracia lá, e ele está jogando com isso, com os reacionários e com aqueles que corrompem a democracia nos Estados Unidos, para ver se vai corromper a daqui, de novo. Está tentando sabotar o Brasil de novo, está colocando em xeque a nossa eleição de novo, está fazendo um discurso golpista. E aí tem gente que diz que ele é moderado. Esse é o tiro no pé. O Flávio está indo para o caminho que vai colocá-lo como o papai dele como um golpista também, e esse é o pior caminho que ele podia estar seguindo, mas, enfim, é a estratégia dele, pelo jeito, fazer como o pai e radicalizar. Pois é, radicalizar bancando moderado é contraditório, não tem. Ou é moderado ou é radical, é um radical, como está se apresentando. Agora, Alice, vale a pena soltar o segundo vídeo, que é de uma outra fala no mesmo evento do senhor Flávio Bolsonaro. Some of you are asking how you can help. I will ask you directly. We don't want interference in Brazilian elections, like the Biden administration did to bring Lula to power. As I said, I'm going to win because it's the will of my people. Não tá levando certo. O inglês dele é nível João Santana, né? For that will to be preserved, we need free and fair elections. And this is a great challenge. If our people can express themselves freely on social media, and if votes are counted correctly, we will win. A gente pudesse espalhar fake news. Not only to the United States, but to the entire free world is this. Watch Brazil's elections with enormous attention. Learn and understand our process. Monitor our people's freedom of expression. And apply diplomatic pressure so that our institutions function properly. Instead of the Biden administration interfering in our elections to install a socialist who hates America, applying diplomatic pressure for free and fair elections based on values of American origin. That's a good chance of foreign policy for the region, right? My father sits in prison tonight for the same beliefs you hold. But his sacrifice will not be in vain. Next year, when I return to this stage as President of Brazil, we won't just be celebrating another election victory. We will be celebrating the birth of the strongest conservative alliance in Western Hemisphere history. Veja, o que me chama mais atenção é essa passagem, quando ele diz, olha, preste atenção, para ver se as eleições lá vão ser limpas, vão ser livres. Ora, ele tem dúvida que vão ser? Tem, claro, porque ele está advogando em causa própria. Ele não tem dúvida, ele quer criar dúvida, diferente. Ele tem dúvida que foram limpas e justas, ele quer criar quando o pai dele foi derrotado, entendeu? Então ele chega lá para uma plateia internacional, basicamente americana, e diz com outras palavras o seguinte, olha, eleições no Brasil não foram limpas, justas. Aquilo não é uma democracia. Ficou claro isso quando o papai perdeu. Eu estou dizendo o que ele disse com outras palavras. Portanto, tem que prestar atenção agora nessa, onde eu sou candidato. E caso eu me eleja, eu estarei aqui, junto com vocês, comungando os mesmos valores, defendendo as mesmas bandeiras. Isso é um vendedor de interesses do Brasil lá fora. Não é de interesse do Brasil, é de interesse do comprador, de quem possa comprar.
Ele é muito Isso, medíocre. se não significa um atentado à soberania brasileira, eu não sei o que é que significa. Eu não sei o que é que significa. Ele está pedindo indiretamente, embora diga, olha, não queremos intervenções, ele está pedindo algum tipo de intervenção que o favoreça para que ele se eleja, pelo amor de Deus. Porque de outra forma ele não se elegeria ou não se elegerá. O que é que a gente tem, caiu na rede, Alice? Mas o editorial do Estadão eu vou deixar para amanhã, porque o editorial do Estadão precisa de bem mais tempo. É o editorial do Estadão de hoje. Eu adoro os editoriais do Estadão. Aliás, eu tenho um grande amigo que Estadão, eu trabalhou. percebo que você